Nós temos, com tudo que nós somos, com toda a alegria que há em nós. Compartilhar uma palavra com os amados irmãos. E se você puder fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo 4, por favor. Tiago, capítulo 4. Eu vou contextualizar, mas eu quero trazer a ênfase num pequeno trecho desse texto aqui, tá bom? Tiago, capítulo 4, dos versos 13 ao verso 17, é a palavra de Deus. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Vós vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o santo e glorioso nome do Senhor. Essa é uma noite especial para nós, Pai. Não sabemos se será a nossa última noite aqui, não sabemos se o Senhor há de vir nos buscar, não sabemos se de fato o Senhor teremos um encontro particular com o Senhor, mas queremos que esse seja o melhor culto das nossas vidas até aqui. E para isso estamos precisando ouvir a palavra do Senhor para uma direção clara, específica e amplificada acerca da vida que precisamos viver nesse tempo agora. Por isso tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações e cuida da nossa mente para que o cansaço não nos tire a atenção e que possamos contudo esconder a palavra do Senhor dentro de nós, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amados irmãos, esse texto eu li há pouco tempo com vocês, nós compartilhamos sobre a questão da transitoriedade da vida. Nós falamos sobre a presunção do homem em fazer planos e firmar-se em seus planos e sem colocar isso nas mãos do Senhor. Hoje eu quero frisar o versículo 17, mas contextualizarei para a gente entender o porquê do verso 17. Então, todo o capítulo 4 fala a respeito da vivência cristã, do relacionamento interpessoal, do relacionamento entre os irmãos dentro da igreja. O Tiago vai refutar algumas questões aqui na vivência cristã, e depois ele vai chegar, por isso que ele fala, e agora vós que dizeis. Aí ele já vai começar falando sobre a jactância do homem, sobre a presunção do homem em fazer planos a longo prazo, se estabelecer-se nesse plano. Naquele tempo, nesse período, já era muito comum os empresários, os negociantes irem para uma cidade ou outra. Por isso, cidades como Corinto, cidades como Éfeso, eram polos de negociação, porque a Corinto, por exemplo, sendo uma cidade portuária, recebia pessoas de várias partes do mundo antigo, assim como Éfeso também recebia, e outras grandes cidades como Atenas, na Grécia, que recebiam pessoas, comerciantes. E eles viajavam, de fato, e passavam um certo tempo a fim de vender e negociar os seus produtos para as pessoas que ali pudessem comprá-los. Então, eram como as pessoas, por exemplo, que vão a São Paulo, naquela avenida famosa lá, para poder fazer suas compras, trazer para cá, ou que vão ao Paraguai para fazer suas compras, e outras pessoas que vão daqui para outros lugares para poder vender os seus produtos, sejam quitutes, no ramo alimentício, ou no ramo do vestuário, da moda, seja como for. A questão é que naquele tempo funcionava como funciona também hoje. E era algo extraordinário, porque Tiago ele vai tirar como exemplo, assim como toda a escritura, todas as parábolas de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, eles são tirados de exemplos da vida prática. Por isso que ele fala sobre isso aqui. Ele fala assim, e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Aqui nós vemos duas expressões de presunção do homem, de um homem ser jactancioso. Primeiro é, nós vamos àquela cidade, ou seja, eu estou falando que nós vamos porque nós vamos. E a segunda é, negociaremos e ganharemos muito dinheiro. Então, o Tiago está falando o seguinte, além de vocês terem a presunção, serem presunçosos, ao ponto de dizer que vão, sem questionar a Deus, sem perguntar a Deus se essa é a vontade dele, vocês ainda já dizem que vão ganhar dinheiro. Com quem que isso se parece, irmãos? Isso se parece muito com a cristandade contemporânea no ato de profetizar. Então as pessoas pensam que profetizar é determinar algo, ou seja, eu vou naquele lugar e eu vou fazer isso. É errado. Eu vou naquele hospital visitar fulano, eu vou orar e vai ser curado, porque eu tenho fé. Isso não é ser fé, isso não é ter fé, isso é ser presunçoso. Ter fé não é profetizar que algo vai acontecer, não. Ter fé é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, para que todas as coisas fluam e se cumpram segundo a sua vontade.
Então orar para alguém e determinar a cura, orar por alguém ou por si mesmo, determinar a possibilidade da abertura das portas do emprego, ou seja, em qualquer coisa, é o mesmo que dizer a Deus: o Senhor está obrigado a fazer o que eu quero que o Senhor faça. E na verdade, Tiago refuta isso aqui agora, dizendo que tudo o que nós vamos fazer, precisamos questionar, precisamos entregar ao Senhor, e precisamos perguntar se essa é ou não a vontade suprema do nosso Senhor e Salvador. Hoje nós temos essa dificuldade, porque nós somos extremamente ansiosos. Nós oramos, mas temos dificuldade para aguardarmos a resposta do Senhor. Se ela não vem imediatamente, nós negociamos e começamos a fazer prova de Deus, de uma forma extremamente mística, inconsistente biblicamente, dizendo: se acontecer isso, é porque o Senhor quer que eu faça. Se acontecer aquilo, é porque o Senhor quer que eu faça. Se chover amanhã, é a vontade do Senhor que eu me case. Se não chover amanhã, é porque o Senhor quer que eu saia do meu emprego. E isso não tem absolutamente nada a ver com a resposta de Deus. Isso é mesmo que abrir uma caixinha de promessas, sabendo que você vai ouvir uma palavra de aconchego e de conforto. Esperar a resposta do Senhor não é algo fácil. Por isso Ele nos pede para que caminhemos com fé, em obediência em seu caminho, e acreditando que Ele está no controle, porque assim como em 2 Crônicas, não é? Aquela passagem tão conhecida de todos nós, 7,14, não é? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e guardar os meus mandamentos, e buscar a minha face, se arrepender de seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora pois, versículo 15, não é? Estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Então, não existe oração que Deus não ouça. Não existe. Porque os seus ouvidos não estão tapados. Existem orações que Ele pode não responder como você deseja que Ele responda. E aí, mediante a nossa ansiedade da vida, como nós temos levado a vida nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, vivendo uma ansiedade crônica, instalada nos nossos membros, temos dificuldade para aguardar a resposta concreta de Deus acerca do que devemos ou não fazer. E aí Tiago, quando fala sobre isso, olha: vós sois presunçosos em dizer vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo, nós vamos viajar mês que vem, nós vamos para tal lugar, nós vamos mudar de ramo de emprego, nós vamos crescer na empresa. Não, antes questione ao Senhor se essa é a vontade dEle, para que você não saia da vontade dEle. Depois no verso 14 ele diz: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida? Agora ele começa a falar sobre a nossa vida, que é como um vapor, ou como uma neblina, que aparece e logo desvanece. Homens como Jó tinha plena consciência disso. Você pode abrir por gentileza no livro de Jó? Jó capítulo 7, por favor. Nós já conhecemos a história de Jó. Mesmo você que nunca leu a Bíblia, você já ouviu, já leu, já assistiu filmes, já ouviu canções que remetem à situação de Jó. Em Jó, no capítulo 7, no verso 7 a 9, ele diz assim: olha: lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Tu me procurarás, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó está dizendo o seguinte: a nossa vida, e quando Tiago está replicando a fala de Jó, porque Jó está dizendo assim que a nossa vida é isso aqui, é um vapor que aparece e logo desvanece. O vapor ele se dissipa com a luz do sol, o vapor ele se dissipa quando o vento muda a direção, ele pode soprar neblina para outro lugar. Assim é a vida do ser humano. Somos presunçosos e jactanciosos no que tange a nosso estilo de vida. A nossa determinação, às vezes, ela ofende a soberania de Deus. Não que Ele se sinta ofendido, pois Ele conhece e sonda o nosso interior, mas nós falamos coisas e deixamos de lado a soberania de Deus, que é a doutrina suprema, é entender que Deus está no controle de todas as coisas, em todo o tempo. Conversava agora há pouco com o irmão e nós refletíamos nisso. Ninguém vai viver mais do que Deus planejou e nem menos do que Ele planejou.
Ninguém morre antes da hora, porque Deus tem a vida dos homens escrita no seu livro, e o nome de cada um de nós gravado na palma das suas mãos. Então, é impossível que dê errado a estratégia que Deus criou para nós, porque a estratégia de vida é dele. O salmista também pensa assim. Abra no Salmo 39, por favor. Salmo 39, apenas os versos 5 e 6, diz assim, olha. Mediste os meus dias como a palmos. Olha isso. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro. Todo homem anda como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa riqueza sem saber quem as levará. Irmãos, esse salmo de Davi é extremamente profundo e impressionante. O próprio Salomão, se a gente parar para poder meditar em Eclesiastes, eu vinha meditando essa semana no livro de Eclesiastes, comentava com a Monique agora há pouco, a sabedoria de Salomão. Irmão, Salomão, o que ele disse foi simplesmente maravilhoso. Eu fico impressionado e meu coração enche quando eu leio Eclesiastes, porque o homem mais sábio, o homem mais rico, ele chama a riqueza de vaidade e a sabedoria de fardo. Salomão diz no capítulo 1 de Eclesiastes que quem sabe muito sofre mais, porque sabe que nós vivemos uma transitoriedade. Salomão diz assim, para que a gente ajunta riqueza, gente? Chama a nossa atenção para isso. A gente ajunta para outro levar. Porque nós não vamos levar para onde vamos, e Jesus ele vai trazer uma compreensão mais ampla sobre isso também, quando ele fala acerca do homem que amontoa tesouros. Ele diz ainda assim, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite, ninguém pode comer 20 pratos por dia. Essa noite, louco, pedirão a sua alma. Ele está falando sobre o amontoar, porque nessa parábola ele fala sobre um rico que diz assim, olha, eu vou construir mais celeiros para juntar mais tesouro, mais comida, e que eu possa dizer, minha alma, folga e deleita, porque você tem para muitos, para toda a vida. Só que aí o salmista diz assim, a nossa vida é medida a palmo, ou seja, existe um tempo que começa e o tempo que termina, já é pré-definido, pré-determinado, porque Deus é soberano, e a sua infinita misericórdia e soberania, já sabe exatamente quem vai nascer, quando vai nascer e quando vai morrer. Exatamente. Somos nós aqui que não estamos entendendo o sentido da vida. Já no capítulo 3 de Eclesiastes, o Salomão vai falar sobre a questão do tempo, e também trazendo um entendimento sobre essa transitoriedade. E quando chega no versículo 11 do capítulo 3 de Eclesiastes, ele fala assim, mas Deus plantou a eternidade dentro do homem, mas não lhes permitiu saber as coisas do seu passado distante, e nem conhecer o seu futuro. Deus não nos permite conhecer o futuro justamente para que possamos viver o presente sem as preocupações do porvir, mas mesmo assim nós somos como aqueles loucos do final do Sermão da Montanha, já no capítulo 7, quando Jesus fala que nós somos daqueles que não têm paciência como as aves e não temos paciência como as plantas, e vivemos ansiosos em busca das respostas pelo amanhã, e por isso não conseguimos entender a vida de hoje, e sendo assim, somos jactanciosos, presunçosos, porque já queremos programar a nossa vida para anos à frente, sem perguntar ao Senhor se esse é o desejo dele. A vida, irmãos, é como um sopro, é como um vapor. O profeta Ezequiel, ele diz assim, que todo homem é como a erva, e toda erva como a flor. Murcha-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós passaremos, mas a palavra do Senhor, não. Ela é eterna. Então por que nós não nos apegamos mais na prática de um cristianismo honesto, justo, simples, uma prática de imitadores de Cristo, para que possamos viver? Porque agora Tiago entra num ponto que eu só queria que você entendesse um pouco do contexto, para que não houvesse nenhum tipo de pretexto, para que possamos entender o texto. O verso 17, aquele pois que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então essa noite, nos minutos que nós temos restantes, eu gostaria de falar sobre o pecado de omissão. Existe o pecado de comissão,
que é o pecado que cometemos, são as atitudes que temos, e existe o pecado de omissão, que são as questões que deveríamos atentar e fazer, mas não fazemos, também é pecado. Pecado passivo de condenação. É passivo de condenação. O pecado de omissão é tão pecado quanto o pecado de comissão. O pecado de omissão, somos nós que sabemos o bem que devemos fazer e o que devemos fazer, mas não o fazemos. Às vezes fugimos e trocamos o canal da TV quando vemos, por exemplo, a situação que está acontecendo agora na Indonésia, por exemplo. A situação no Oriente está crítica. Saíram notícias agora de crianças que de fato morreram de fome na Venezuela agora, em lugares mais isolados. O Brasil está caótico. Nunca houve uma eleição tão efervescente como as de hoje, a desse ano. E qual deve ser o nosso papel? Nunca de omitir. Nunca nos omitirmos. Nunca. Porque o próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, quando Ele nos compara com o sal, Ele também nos compara com a luz. E Ele diz que proveito tem uma luz ou uma vela acesa debaixo de um balde. Vai iluminar o quê? Quem é que vai perceber? Então, nós temos pecado com a omissão. O que é o pecado de omissão? Por gentileza, o final do sermão profético, capítulo 25 de Mateus. Preste atenção. Nós vamos ler Mateus 25, a partir do verso 41. Olha o que diz. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Fui forasteiro e não me recolheste. Estive nu e não me vestiste. Enfermo e preso e não me visitaste. Então eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, ou nu, enfermo, ou preso, ou não te servimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. A palavra-chave aqui é o deixar. O verbo aqui é o deixar. Sabe por quê? Não está falando aqui que esses homens eram adúlteros. Não está falando aqui, como falam nos falsos profetas em 2 Pedro capítulo 2, que eles eram amantes de si mesmo, que eles tinham o adultério nos seus olhos, a lascívia e a luxúria, amantes do dinheiro. Já está falando de corrupção, está falando de prostituição, está falando de adultério. Não, aqui está falando só o que as pessoas deixaram de fazer. Vendo as dificuldades e amontoando para si riquezas na terra, vendo as pessoas morrerem ao seu lado e só dizer: meu Deus, misericórdia, tadinho, sem estender a mão. Isso é pecado de omissão. Você não vai ver na parábola do jovem, do Lázaro e o homem rico lá, você não vai ver falando que o homem rico, você não vai ver falando que ele era um adúltero, você não vai ver falando que ele era um homem que roubava do outro. Você não vai ver falando que ele era assassino, que ele era um pedófilo. Não, só fala que ele não fez o que tinha que fazer com o mendigo que estava à sua porta, que por sua vez tinha uma vida com Deus, segundo a parábola. E por causa da omissão desse homem rico, podia-se perceber de que ele não era um cristão verdadeiro. Agora perceba o que nós estamos lendo aqui. Perceba a grandeza disso e como é que nós estamos vivendo nos dias de hoje. É a omissão, é quando nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. A omissão é quando sabemos o que temos que falar, mas não confunda isso com a falta de respeito para com as pessoas, para não destruir famílias. Mas existem coisas que devem ser conversadas e devem ser expostas. A omissão está em quando vemos uma igreja andando no caminho errado e simplesmente batemos de ombro e saímos de lá sem antes conversar com o pastor e dizer: eu percebi que está errado isso, eu percebi que isso é antibíblico, o senhor pretende mudar? Não, então tudo bem. Omissão é ver o mundo como está nos dias de hoje, e é perceber a dificuldade que nós estamos tendo de viver nesses dias, e nós cristãos não fazermos nada. É pecado. É pecado. É pecado não apenas o que nós fazemos, mas é pecado o que nós não fazemos. Omissão é você saber como é que está o Brasil hoje, e você anular ou votar em branco. Isso é omissão. Todos os irmãos sabem que eu não sou partidarista, mas todos vocês também, nós não somos tolos e sabemos que alguém vai ganhar. Você votando branco, você votando nulo, alguém vai ganhar. E quem ganhar agora vai reger o Brasil, se for tudo de acordo com a lei, pelos próximos 4 anos no mínimo.
E a pessoa que ganhar, você não vai poder depois dizer, está acabando com o país e tudo, mas talvez por culpa de um cristianismo omisso dentro do seu próprio país, da sua própria nação. Nós precisamos nos mobilizar em favor dos valores da igreja, dos valores da família. Nós não podemos nos omitir. Eu não estou falando de manifestações, eu não estou falando de quebrar tudo, eu não estou falando de você ficar discutindo em redes sociais. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ter um posicionamento como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. A omissão está em permitirmos que as coisas aconteçam no nosso país como tem acontecido. Todos nós ficamos loucos há alguns dias atrás, quando vimos algumas exposições artísticas que trazem uma depravação total acerca da família. Os jornais e as mídias, os recursos midiáticos falando já sobre um novo formato da família. E nós como cristãos apenas dizemos misericórdia. Agora, adianta fazer manifestação? O que mudou aí fora? Nada. Nós temos em nossas mãos esse poder que é o voto. Não estou aqui para ficar falando de política com você. Eu estou aqui para chamar a sua atenção que é sua responsabilidade como brasileiro votar e eleger alguém. Pastor, mas está difícil esse ano. Me lembra um ano que teve fácil. Me lembro um ano que tinha um candidato que nós tínhamos certeza que as coisas iam funcionar e dar certo. Mas sempre existirão alguns que pelo menos pregam os valores que nós não podemos perder. Nós não podemos agora pecar com o pecado de omissão no momento crucial da nossa nação. Nós precisamos nos posicionar. Os nossos filhos precisam entender que somos nós que estamos fazendo isso. Quando estudamos a história do Brasil e nós vemos algumas manifestações que mudaram de fato o rumo nas questões políticas e em outras questões também, chama a nossa atenção como que a juventude hoje é mais omissa. Chama a nossa atenção como que os jovens hoje... Eu não sei se você já conversou com o seu filho sobre política. Estou conversando quase todos os dias com meu filho porque ele puxa isso para conversar comigo. Ele tem o candidato dele, mas ele diz que no segundo turno, dependendo, ele não sabe, ele acha que vai votar em branco. Eu falei, você não pode fazer isso. Nós precisamos posicionar a nossa juventude em tudo que é tempo de fazermos isso agora. Nós precisamos entrar nas universidades e nos posicionarmos como crentes cristãos, sem omitir a verdade intrínseca ao nosso estilo de vida. Nós precisamos ter relacionamentos de namoro dentro da igreja que sigam os preceitos bíblicos e não omita a verdade de Cristo que é intrínseca a nós, para que nós não envergonhemos o nome santo do nosso Senhor. A gente precisa voltar a compreender, irmãos, que nós como cristãos, nós temos algo que o mundo não tem, que é um relacionamento de intimidade com Deus. E nós não temos usado isso orando para que as coisas aconteçam em nosso país. Eu queria que você refletisse em sua vida agora e pensasse no que nós temos sido omissos. Nós podemos omitir como igreja de um modo geral e podemos omitir também quando estamos de forma particular, de forma só você, dentro da sua casa. Não estou dizendo para ser antiético. Não ser omisso não significa ser antiético, mas significa que o seu posicionamento é não há meio termo. Ao conversarmos com um homossexual, por exemplo, nós não temos meio termo. Nós amamos, mas a sua prática não. Não existe aquele negócio de fazer com que fique tudo tranquilo, que pareça estar tudo bem, porque não está tudo bem. Não está. Não tem que dizer, olha, não esquenta a cabeça não, Deus vai mudando você devagarinho. Você está nessa prática aí, meu irmão? Então assim, como a gente vê todo dia por aí, não é só isso não. Sempre sobem pessoas nos altares trazendo os ex-drogados, as ex-prostitutas, ex-garotos de programa, porque acha que esse pecado é maior, acha que a recuperação dele é uma coisa maravilhosa. Mas eu nunca vi um testemunho de alguém subindo e falando assim, irmãos, queria dizer para a igreja hoje que eu sou um ex-fofoqueiro. Irmão, não podia ouvir nada que eu colocava no mundo, jogava no ventilador, irmão. Deus me libertou da fofoca. Irmãos, eu estou aqui hoje, essa noite, para dizer para os irmãos que eu deixei de ser mentiroso, irmão. Ou eu que menti, irmão, eu mentia tanto que eu não sabia nem se era eu ou se não era mais. De tão mentiroso que eu era, mas agora eu sou um ex-mentiroso. Então nós classificamos o pecado em alguns que as pessoas podem saber que nós deixamos de fazer. Nós classificamos pensando que existe um maior do que o outro e etc e tal. Ou alguns que dão mais ibope do que outros quando contados a libertação do mesmo. Mas não há diferenciação. Então o pecado de omissão, ele é tão complicado quanto o pecado de adultério, quanto a luxúria, quanto a gula. Nunca vi ninguém subir no altar e falar, irmãos, deixei a gula de lado.
Eu não sou mais aquele que janta sozinho em casa sem deixar para ninguém. Eu não sou mais aquele cristão, irmãos, que quando os irmãos estão comendo alguma coisa e eles me veem de longe, eles já escondem atrás porque eu comia mesmo. Estou mentindo que existem alguns aqui? Existiam, né? Que agora é ex-glutão. A gente ri porque a gente sabe que é trágico. E é um estilo de vida que nós temos vivido nesse tempo agora, e que nós não temos percebido qual a nossa relevância para o nosso país. Já citamos sobre a Coreia do Sul, como é que ela revitalizou depois da Segunda Guerra Mundial, tornando-se a quarta economia do mundo, e o país no mundo, só ficando atrás dos Estados Unidos, que mais envia missionários. Porque nós ainda vivemos esse mundo dentro de nós apenas, não estamos percebendo que estamos omitindo certas coisas. Está na hora da gente se posicionar. Está na hora de nos posicionarmos, de falarmos a verdade, de deixarmos de lado esse pecado que tão de perto nos cerca e nos rodeia. Não adianta você que está aqui essa noite saber que o seu amigo está aí praticando o ato sexual ilícito antes do casamento, e ele continuar, e você ainda continuar apoiando ele nessa situação. Ele está pecando, ele vai para o inferno se Jesus voltar, e pode ser que seremos cobrados do sangue dessas pessoas, porque foram colocados junto a nós para que pudéssemos trazer luz para essas pessoas. Não sermos coniventes com as ações do mundo, porque ser cristão não pode se limitar a receber o maná do céu. Ser cristão não pode se limitar a receber as codornizes do céu. Ser cristão é ser relevante. Ser cristão é ser participativo. Ser cristão é estar envolvido nos anais da sociedade, a fim de trazer dentro desses anais da sociedade, seja na moda, seja na medicina, na ciência, seja na política, seja onde for, nós precisamos nos posicionar como cristãos. Pastor, mas se eu fizer isso, eles vão me perseguir. Mas para que a gente existe? Se não é para expormos quem de fato somos, se formos perseguidos, que assim seja. Bem-aventurados sois vós quando fordes perseguidos pelo meu nome. Bem-aventurados sois vós pois alcançarão a misericórdia. O nosso medo de sermos perseguidos, o nosso medo por causa do nosso posicionamento dentro da empresa, temos medo. Não estou falando para você ficar na porta da sua empresa, ou começar a ficar gritando lá dentro, não. Mas você não pode omitir quem você é, nem dentro da sua casa, nem nos jantares de família, onde você fala, olha pastor, eu estou com a galera aqui, e estou tranquilo assim, eu bebo um pouquinho com eles só, mas só para eles não ficarem sem graça, e para que eu possa me enturmar. Viu pastor? Então, se você tiver amigo que é garoto de programa, você também vai fazer um programinha para enturmar. Se tiver uma amiga que é prostituta, você vai fazer uma prostituidinha para enturmar. O nosso problema não é apenas a omissão, é também a conivência. E agora é hora da gente se posicionar de fato como cristãos. Isso não é fácil de forma nenhuma. Mas é por isso que Deus nos colocou para caminharmos como igreja, como congregação. Porque como congregação, quando um cair, o outro ajuda a levantar. Não é ajuda a terminar de enterrar. Não é ajuda a terminar de matar. Ajuda a levantar, porque todos nós somos susceptíveis aos erros. Mas o pecado premeditado, o pecado amado e adorado e guardado e reservado, esse precisa ser abandonado. Como o pecado da omissão. Nós estamos chegando aí prestes a um tempo tão difícil no nosso planeta, irmãos. Estão acontecendo tantas coisas. Olha, para ser sincero, essas eleições no Brasil não é nem a ponta do iceberg que está o nosso mundo hoje. Já que estamos falando sobre iceberg, percebemos o descongelamento dos nossos polos no planeta. O mundo está em caos, a ação natural do mundo. Terremotos para todo lado, tsunamis estão invadindo, a economia ficando louca. Presidentes embargando agora a negociação com outros presidentes que agora já apoiam países do Oriente Médio. As coisas estão ficando caóticas e nós precisamos nos posicionar. Nos posicionarmos em oração. Termos cuidado com essas eleições agora, com o que vamos fazer com o voto que você tem. Como é que você vai ensinar para o seu filho o porquê você está votando nessa pessoa?
E para você que tem filho universitário, filho adolescente talvez, que está no colégio, talvez seja mais difícil apresentar uma visão que vá desconstruir o que os professores às vezes têm ensinado. Por isso, a palavra de Deus é parte fundamental do exercício da nossa fé. Ela é o esteio, ela é o fulcro, ela é a base de sustentação de tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós cremos. Os nossos valores estão aqui. Quando você for perguntar assim, pastor, em quem o senhor acha que eu voto? Eu vou dizer para você, leia a Bíblia, perceba os valores e observe as propostas. Não omita quem você é. Não esconda, porque você está pecando como um pecado de comissão. Chegou o momento, irmãos, da gente parar. Por isso que ele está falando aqui no contexto, olha, quem vocês pensam que são? Vocês já sabem o bem que tem que fazer, então se você sabe o bem que tem que fazer e não faz, o que é o bem que tem que fazer? Coloca a sua vida nas mãos do Senhor, descansa nele e se posicione como um cristão. Se posicione como um eleito em tempos de guerra, em tempos difíceis, em tempos em que o inimigo de fato, ele está solta, tentando governar nesse mundo como a gente conhece na palavra, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso Jesus disse, vigiai e orai, pois a carne é fraca, mas o espírito está preparado. Esse é o momento de recorrermos aqui dentro. Não existe aquele negócio de dizer assim, pastor, eu aceitei Jesus, agora o meu temperamento é maravilhoso. Pastor, eu aceitei Jesus, eu tinha um vício com a pornografia, agora eu não tenho mais. Oh, glória a Deus, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa personalidade, ela não muda. O nosso caráter, ele vai se conformando dia após dia, no processo de santificação a Cristo. Você conhece pessoas nervosas que confessaram a Jesus, ficaram calminhas? Mas quando chega num ponto de ebulição, ele explode como nunca havia acontecido antes. Sabe por quê? Porque nós somos isso aí. Não é pecado ser assim. Domínio próprio fala de dominar a si mesmo. Domínio próprio fala de resguardar-se em Cristo. Todos os dias vai ter vontade de gritar sim. Todos os dias você vai ter vontade de assistir pornografia. Todos os dias, até que o Senhor vai libertando você desse tipo de coisa na sua vivência. Mas o seu temperamento, se é sanguíneo, se é pneumático, se é colérico, ele vai continuar aí dentro de você. E aí você vai ter que lutar todos os dias, como Paulo disse, a minha carne milita contra o meu espírito, e o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu faço não é o que eu quero fazer. Todos nós temos nossos pontos críticos que devem ser analisados e avaliados e controlados segundo o fruto do Espírito. Todos os dias nós temos que lutar contra isso. Eu disse, eu repito, nosso lema do cristianismo deveria ser tipo o lema do AA. Só hoje, somente por hoje, eu não vou pecar. Porque nós pensamos na vida daqui a anos à frente. E quando pensamos há anos na frente, nós desanimamos, porque a gente pensa assim, nossa, daqui a 5 anos ainda para eu poder ficar tranquilo e esquecer dessa coisa, que não é assim que funciona. Todos os dias devemos acordar pela manhã, ter o nosso devocional, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de adoração, e depois dizer, somente por hoje, eu vou lutar contra o pecado. Todos os dias deve ser assim. Nós somos presunçosos, jactanciosos. Quando confessamos a Jesus, pensamos, acabou minha vida de pecado, esse homem já morreu, ele não existe mais, foi crucificado realmente com Cristo. Mas a vida que agora viveremos é a vida dele. Não quer dizer que os desejos que militam contra a vontade de Deus tenham saído daqui de dentro. Quer dizer que eles vão ter que ser aplacados, silenciados, apagados. Mas é um processo gradativo. É como um soldado. Por isso Jesus disse, vigiai. A gente tem que vigiar todos os dias para não entrar em tentação. A gente tem que guardar o coração todos os dias para a gente não cair em pecado. Não omita dizer a Cristo também que sozinho você não consegue ficar livre do pecado, porque é impossível que você consiga controlar os desejos da carne se a graça de Deus não superabundar as nossas vidas. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça no perdão, mas a prática cotidiana de vida é uma luta todos os dias. Todos os dias teve que acordar pela manhã, fortalecendo em oração, fortalecendo no devocional e andando em um estilo de vida
que não seja omisso quanto às nossas vidas cristãs. Dentro de vossas casas, nos locais de trabalho, nas ruas, todos os dias, a paciência, a benignidade, a fé que o Senhor está controlando tudo. Haverá momentos em que tropeçaremos, mas colocaremos esses momentos nas mãos do Senhor, nos arrependeremos disso, mas não podemos omitir quem somos. Diante do mundo, sal e luz. Diante do Senhor, pecadores arrependidos. Santos, em processo de santificação. Buscando todos os dias, lutando todos os dias contra a vontade que quer sobrepujar a vontade de Deus em nós. Nós não podemos nos enganar, irmãos. Não podemos, porque o pecado é impressionante. É como um vírus que entrou na humanidade, é como um câncer que corrói dentro da igreja, e se nós não tirarmos esse câncer, ele pode matar muitas pessoas, nunca irá destruir a igreja. Nós queremos fazer a obra de Deus, queremos ser pastores, ministros de louvor, queremos ser servos, queremos ser tudo, professores, etc. Mas não estamos dando conta do pecado que está em nós. Por isso nós ainda continuamos pecando. E sabe qual que é o problema maior? Nós pecamos, pregamos e as pessoas confessam a Jesus. Nós pecamos, cantamos e todo mundo glorifica a Deus. Nós pecamos, visitamos um vizinho ou um parente, expulsamos e o demônio sai. E aí o que a gente pensa? Deus está comigo. Eu estou fazendo essas coisas, eu ainda estou cheio do poder, estou tranquilo, posso continuar fazendo porque Deus entende a minha fraqueza. Como inocentes somos. Como somos inocentes, irmãos. Não quer dizer que Deus entende o seu pecado de estimação. Quer dizer que tudo que fizermos em nome de Jesus, no sentido de cura e etc e tal, é a vontade dele, o poder não está em nós. Nós não temos poder em nós mesmos, nós somos como a lua, que reflete a luz do sol. A lua é só um satélite que reflete a luz do sol. Nós somos assim, refletimos a luz do Senhor, porque nós não temos luz própria. Então o pecado vem tentando destruir a gente dessas duas formas, tanto com o estilo de vida que temos, quanto a responsabilidade de confessarmos quem somos diante do Senhor, nossa fragilidade. E é tão difícil confessar quem somos, e por isso nós temos sido vencidos pelo pecado. É por isso, a obra que nós devíamos fazer nesse mundo agora, como vimos a omissão, porque aquilo que Jesus falou a respeito dos bodes e das ovelhas, Ele está falando sobre a prática da vida social, o relacionamento sociocultural, o relacionamento interpessoal. Quando fala tive fome, não me deste comer, tive sede, está falando sobre uma sociedade, está falando sobre um grupo de pessoas que está vivendo ali. Isso é confessionalidade em um mundo pluralista. Ser confessional em um mundo de diversidade, um mundo de pensamento diverso, de filosofia diversa, como Bauman diz, um mundo com uma sociedade líquida, precisa de um povo confessional, que confesse a sua fé, até o extremo da sua vida. Sabe, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Sabia? As obras não salvam o ser humano, mas quando somos salvos para fazer a obra de Deus. É isso. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Então quando omitimos quem somos, nos escondemos também, perdemos a nossa identidade. E aí depois nós vamos querer retratar isso tudo, desenvolvendo a obra do Senhor, como missionários, como pastores, como cantores, e as coisas funcionam, mas aí é hora de olhar para dentro de si. Eu conheci um pastor, homem de Deus hoje, sempre foi. Irmão, eu me arrastava muitas pessoas por onde ele ia em cruzadas. E esse pastor, de tanto fazer a obra, de tanto viajar, ele não fazia mais, não tinha mais devocional. Ele não tinha tempo de orar. Ele ia de um lugar para o outro, ele pregava em 3 cidades, às vezes no mesmo dia, no mesmo estado, no mesmo dia. Às vezes em 2 cidades, em estados diferentes, no mesmo dia. Era de hotel em hotel e de vez em quando visitava a sua casa. Esse pastor, assim como muitos outros que eu sei que existem por aí, a solidão e o distanciamento de Deus, ele disse que toda vez que ele pregava tinha milagre.
Paralíticos levantavam, pessoas se convertiam, pessoas eram livres das drogas e etc e tal. Mas ele se perdeu naquilo que é o âmago da existência de um homem, no relacionamento de intimidade com Deus. Porque nós pensamos que o muito fazer a obra, muito nos aproximará de Deus, e isso não é verdade. É a aproximação de Deus que nos conduz à obra do próprio Deus. E ele diz assim que chegou a um ponto de ficar viciado em pornografia. Ele disse que às vezes 10 minutos antes de subir para pregar no altar ou de ir para o culto, ele estava envolvido com a pornografia. Ele sequer lia e estudava a Bíblia, ele sequer colocava a pregação nas mãos do Senhor, ele sequer orava para poder pedir. E tem que ser muito homem mesmo e muito arrependido para poder colocar isso para pessoas sentado conversando assim. Até que ele percebeu que ele não tinha mais condições de pastorear. Ele começou a abrir mão dos compromissos para poder buscar a presença de Deus de novo. Porque ele via as pessoas buscando a Deus, os cultos que ele pregava, ele via as coisas acontecendo, mas ele não sentia mais nada. É a pior situação de um cristão. É quando ele não sente mais a presença do Espírito Santo de Deus, irmãos. Davi, depois que cai com Batseba, ele vai chorar e dizer: não retires de mim o teu Espírito. O medo de uma pessoa que sentiu a presença do Senhor palpável em si, o medo dele, sempre tem que ser perder a intimidade com Deus. Sempre. E você sabe que Deus não se afasta de nós, né? Ele não se afasta. Ele nunca se afastou. Ele é onipresente. Somos nós que nos tornamos insensíveis à sua voz. Somos nós que nos tornamos insensíveis à sua manifestação de amor por nós. A nossa omissão em confessar quem de fato nós somos tem gerado uma igreja mais adoentada, menos avivada. Pois se com a tua boca confessar dos vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas o arrependimento não tem como se limitar à confissão de pecados. Porque arrependimento é mudança de vida. Arrependimento é um giro de 180 graus em nossas vidas para seguirmos as passadas de Cristo. Arrependimento é o abandono das obras pecaminosas em nossas vidas. Isso é arrependimento. Os maridos que estão aqui já sabem disso, e as esposas também. Quantas vezes brigamos, às vezes pelo mesmo motivo, e quando falamos assim: amor, me perdoa, de novo, né? De novo, né? E assim vai sucessivamente. Não, amor, nunca mais vou fazer, como as outras 12 vezes que você falou. Talvez esse seja o momento da gente pensar que, como temos nos relacionado com as esposas e esposos, estamos nos relacionando com Deus. Pecamos, pedimos perdão e pecamos de novo. E depois de novo e de novo, pedimos perdão na ceia e pecamos de novo. E depois de novo e de novo, e depois nos arrependemos e pecamos de novo. Arrependimento verdadeiro tem a ver com mudança de comportamento e mudança de vida. Como igreja que temos sido omissas, se nos arrependemos da omissão, é porque então devemos nos posicionar como igreja. Não podemos mais ser coniventes com certas atitudes dentro da própria igreja, em alguns aspectos. A igreja cristã brasileira vive um misticismo desdobrado. A igreja cristã brasileira vive o enaltecimento e o antropocentrismo, coloca o homem no centro. Deus não é mais o centro, porque se Jesus tornar o centro da igreja, muitas pessoas terão que se tornar secundários, e nós somos egocêntricos, narcisistas, queremos ser conhecidos e não colocados como instrumento, porque nós não somos luz, nós somos só o castiçal, que sustenta a luz, que é a vela, que é Cristo Jesus. Nós somos só aqueles que levantam a luz, que erguem. Por isso Jesus chama a igreja, em Apocalipse, no capítulo 1, ele chama a igreja de castiçal. Quando João viu o Filho de Deus no meio dos 7 candeeiros, porque o candeeiro não tem luz própria, o castiçal não emite sua própria luz, ele sustenta uma outra luz, ele demonstra, ele ergue, ele mostra outra luz, que não é dele, mas é de quem o resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, são dias cruciais em nossas vidas. E todos os dias que têm passado, eu gosto muito de ler jornais, eu gosto muito dos noticiários, eu gosto muito de estar informado sobre tudo, irmãos, sobre tudo, todas as informações. Eu digo assim, no meio econômico, no meio
nos fenômenos naturais, nesses meios eu gosto de saber. E todos os dias a gente ouve coisas novas e vê coisas novas, e nós temos dado de ombro. Igrejas como nós no Brasil, deveríamos ver situações como essa na Ásia e nos movimentarmos assim. O que nós vamos fazer para ajudar? Será que eles estão recebendo ajuda de igrejas? Será que nós podemos juntar o dinheiro aqui e enviar uns 3 missionários para lá? Faz contato para saber se tem alguém lá que possa ajudar a pregar o evangelho, porque existem pessoas gritando socorro debaixo dos escombros. Existem pessoas que não morreram na hora do tsunami, estão morrendo agora, de sede, de fome, de inanição. Existem pessoas que estão nas manifestações aí, a gente só sabe repudiar e etc e tal, e eles estão errados, mas eles só vão saber que estão errados quando conviverem com o que é certo. Se não há padrão de justiça e de honestidade, também não há certo nem errado, pois o pecado é conhecido quando é iluminado e reconhecemos que é errado. Por isso Jesus, como sendo estendido na cruz do madeiro, não pecou, mas se tornou pecado, iluminou para todos nós os pecados que estávamos cometendo. Então a partir de agora, o adulterar já não mais vai se limitar a estar com uma mulher ou com um homem, mas vai estar a simplesmente desejar. Jesus amplia o pecado, ou a ordem já não é mais ame o seu próximo, mas sim ame também o seu inimigo. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas e as nações, nós estamos aqui para nos relacionar e iluminarmos, porque o pecado só é conhecido por eles, ou reconhecido como pecado, quando a justiça está presente. Se você nasce no meio de um monte de pessoas que andam nus, eles só vão saber que estão nus quando virem alguém vestido. As trevas só vão saber, aqueles que habitam as trevas, só reconhecerão que estão nas trevas, quando caminharem com quem anda na luz. Está na hora da relevância na nossa nação. Repudiarmos todo e qualquer pecado. Repudiarmos o pecado em cima do altar, os sacrifícios incoesos em cima do altar. Pessoas que às vezes sabemos que vivem uma vida promíscua e que sobem em cima, não, mas eu não posso falar nada porque eu não posso me intrometer nisso. Esse altar é santo. Ninguém pode ser expulso de uma igreja, mas ninguém pode usar uma igreja para expor um talento vivendo uma vida de pecado. É injusto, não é certo. Um povo pode pagar pelo pecado de apenas um, quando Deus ordena não pequeis, como aconteceu com Acã. Muitos homens, 36 homens morreram em Jericó, porque Acã pegou o que não podia pegar. Deus disse, ninguém toma nada. Acã pegou e escondeu. Josué ficou meio perdido, o que está acontecendo? Às vezes no meio da igreja existem pessoas que se sentem parte da igreja, mas vivem como um mundano. A sua hora vai chegar. Moças que ficam saindo com tudo enquanto é rapazes na escola. Mulheres casadas que, porque os maridos trabalham em horários diferentes, ficam flertando nas redes sociais, flertando no WhatsApp. A sua hora vai chegar, porque a sua atitude é de prostituta. Homem que fica saindo com outras mulheres, não, mas eu não estou fazendo nada, são só minhas amigas. Olha, se a sua esposa não sabe, está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo. A sua hora também vai chegar, porque nada fica encoberto diante da luz de Cristo. Ele sonda e conhece cada um dos nossos corações. Acha, irmão, que nós que somos homens e mulheres de Deus, nós não traímos o nosso cônjuge, não é só porque os amamos, mas é porque tememos a um Senhor que é sobre eles, que é sobre todas as coisas. Nós não andamos, ou não deveríamos andar pecando incontinentemente, não por questões morais. Eu não posso pecar porque eles sabem que eu sou crente, então eu vou ficar pianinho aqui, mas dentro está doido para poder pecar. Não é por isso. Não é só para não ofender, mas é porque o nome do Senhor precisa ser glorificado através da sua vida. Moça que na escola sai com os rapazinhos tudo. Pastor, mas se eu não beijar, como é que eu vou saber? Não fica sabendo, minha filha. Pelo amor de Deus. Pastor, mas eu preciso treinar meu beijo que eu vou casar. Beija a melancia. Beija o travesseiro ou não beija nada, vai orar. Invista o seu tempo naquilo que edifica a sua vida.
A gente precisa deixar de ser adúltero dentro da igreja, prostituta dentro da igreja, ladrão dentro da igreja, assassino dentro da igreja, porque Jesus, ele estende o assassínio. No Sermão da Montanha, ele não fala só aquele que tira a vida física do outro, mas ele fala de matar a fé do outro também. Ele fala de matar o outro ou de agredir verbalmente. Maridos que enchem a boca para glorificar Deus na igreja, mas em casa sua boca é fonte de palavras imundas e maldições para com seus filhos. Irmãos, a gente precisa rever o nosso conceito, porque nós estamos sendo omissos quanto ao papel que temos que desempenhar nesse mundo. Está na hora da gente se arrepender. Não existe, irmãos, campanha de avivamento, não. Não adianta falar assim, pastor, vamos jejuar 30 dias para que tenha um avivamento. O jejum não está ligado a essas coisas, o jejum está ligado a arrependimento, a humilhação. Jejuemos pelo motivo certo. Mas não dá para marcar uma data para o avivamento. Avivamento não é Deus mandar um poder, Deus emanar sua força. Não, avivamento nada mais é do que a manifestação de Deus aonde estivermos reunidos. Isso é avivamento. E para a gente realmente sentir o avivamento de Deus em nossas vidas e dentro de nós, a gente precisa fugir do pecado. Fugir da aparência do mal. Nos posicionarmos como cristãos que somos agora. A omissão é como o pecado de comissão. É tempo de arrependimento. É tempo de mudarmos a nossa estrutura de vida. Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos orar pela igreja omissa que temos sido e não queremos mais ser. Vamos nos posicionar quanto às questões políticas que estão chegando agora. Nós não podemos nos omitir agora, não. Leia propostas, deixa de ficar vendo notícia no Facebook, porque não vai ser consistente, não adianta, irmãos. Na verdade, nem as propostas em si, no aspecto, a gente não pode confiar. Observe as legendas. Observe o que mais se aproxima aos valores das Sagradas Escrituras. Tenha cuidado, porque quem for eleito pode mudar completamente tudo o que nós chamamos de ser igreja. Ou talvez possa até ser a vontade de Deus mesmo que isso aconteça, para que se desempenhe uma perseguição no nosso Brasil. E se isso acontecer, nós não mais pudermos nos reunir em um local como esse, o que vai ficar dentro de você para sustentar a sua fé até a volta de Jesus? Se as igrejas forem fechadas ou anuladas de pregarem a verdade, o que vai ficar aqui dentro que jamais vai deixar de apagar para que você continue seguindo até o fim sem titubear? Então, meu irmão, pode ser uma coisa para você: não perca a oportunidade de cultuar com seus irmãos. Não perca a oportunidade de comungar com seus irmãos. Não precisa ficar discutindo política. Se posicione a favor do que a Bíblia diz para que nos posicionemos. É assim que é. E não se preocupe, porque as eleições não são maiores do que o Evangelho. E o presidente jamais será maior do que Deus. Ele detém o controle de todas as coisas. O nosso chamado é a sermos relevantes, a não sermos mais omissos. Pastor, sobre a política, como podemos nos posicionar? Reúnam-se. Convide, você não convida sempre alguém para almoçar na sua casa, para tomar um café com você? Convide-o para orar pela nossa nação. Convide, jovem, convide para poder fazer uma vigília agora de oração por essas eleições, pela nossa nação, para que a vontade do Senhor se cumpra. Esse é o momento em que vamos nos posicionar como cristãos. Fique de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos orar em pé, você não precisa se ajoelhar agora. Mas nós precisamos nos arrepender por termos sido omissos, irmãos. Nós vimos coisas em nossas empresas, pessoas nos perguntaram coisas, e para não perdermos a amizade, ou para não parecermos inconvenientes, relevamos. Não, deixa para lá. Deixa ele para lá, deixa ele ficar pecando para lá, não tem problema não. Um dia Deus trata com ele, mas poxa vida, talvez você seja um instrumento de tratamento com essa pessoa da parte de Deus. Não é ser antiético, não. É se posicionar na posição que você está. Se um corrupto perguntar para você o que você pensa da corrupção, você precisa dizer: é um pecado que ofende o Deus a quem eu sirvo. Não concordo. Ah, mas eu estou tirando de quem tem muito. Ah, mas eu estou fazendo isso. Não é isso que faziam homens no passado, supostos Robin Hood, tirar dos ricos para dar para os pobres.
É roubo. Roubo vai ser roubo de qualquer maneira. Pastor, eu estou tirando de quem tem muito para poder dar para os mendigos lá perto de casa. Pode dar, mas você está roubando. Se não é seu, você não pode fazê-lo. Guarda o seu coração. Foge da aparência do mal. E não seja omisso no jeito de viver. E não tenha medo não, irmãos. Pastor, mas essa palavra é dura, é difícil. Não é dura, é exortativa. Não há prova de amor maior, irmãos, do que a exortação, sabia? Se eu estou falando assim com você, você pode ter certeza, é porque eu amo demais vocês. É porque eu amo demais a igreja e o sonho é ver com que a gente ande em simplicidade, em tranquilidade, em amor, em paz, em carinho um para com o outro, porque o homem é como um vapor. Vocês não sabem como é triste estar no leito de morte de alguém que viveu uma vida e não foi querido por ninguém. É muito triste. É muito triste ir em velórios como eu já fui, onde tinha apenas a esposa e nem todos os filhos estavam lá. Nem todos os filhos. Há uns anos atrás, irmãos, eu fui num velório. O negócio foi tão ruim. O homem era tão ruim que ninguém foi no velório dele. Só a mulher e os filhos. Chegou numa certa hora da madrugada, isso foi na década de no início dos anos 2000. Ainda fazia esse velório em casa. Os filhos e a mãe pegaram o homem e levaram para casa. Ninguém vai ver mesmo, vamos para casa, a gente vai dormir. De manhã nós vamos lá e enterra ele. Levou para casa, colocou na sala e deixou lá e foi todo mundo dormir. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, amar uns aos outros. Eu já comentei outro dia sobre isso, né? Eu sonho quando eu for, eu sonho que sintam saudade, sabe? Eu sonho que minha filha diga assim, eu estou tomando esse sorvete porque o meu pai gostava de tomar assim comigo. Sabe coisa boa? Quando você vai fazer alguma coisa e lembra de alguém? Nossa, eu fui fazer isso aqui, eu lembrei de você. Quando as pessoas se lembram da gente em bons momentos, é maravilhoso. Eu lembro minha filha, às vezes, no restaurante, ela gosta muito de comida japonesa, muito, muito, muito. Eu detesto. E ela ama. Talvez um dia, quando eu já tiver que o Senhor me recolher, talvez um dia ela vá num restaurante desse e fala assim, primeiro a me trazer num lugar como esse foi meu pai. A gente precisa deixar lembranças agradáveis para as pessoas, mas para isso, a gente precisa ser agradável na vida, em vida com as pessoas. Nada melhor do que quando alguém fala assim com você, pastor, eu vou me mudar. Você fala, não vai não, meu filho, fica aqui. Às vezes eu lembro de um irmão nosso, deve estar até nos assistindo lá da Austrália, o Serginho, me dá uma saudade dele, né? A gente conversa quase todos os dias. Esse dia nós ficamos sem conversar um tempo, me deu uma saudade dele. Ele manda mensagem, pergunta assim, como é que está a nossa igreja aí, pastor? Eu estou firme aqui, eu estou trabalhando na igreja, a igreja está aqui firme, está lá. Mas ele deixou tanta saudade, é um menino tão bom, tão inteligente, tão bacana. Isso é bom. O difícil é quando alguém fala assim, irmão, eu estou indo viajar. Aí você fala, é mesmo? E por dentro está assim, graças a Deus. Que dia, irmão? Você está precisando de alguém para te levar no aeroporto? Para garantir que você não volta? Você quer uma oferta para ficar lá? Você é qual tipo de pessoa? Porque a omissão, ela tem duas situações. A omissão, ela pode fazer com que as pessoas perto de você se percam e não encontrem a luz. Mas a exposição leva a luz até as pessoas. Você pode gerar inimigos, mas os inimigos não serão seus. Não serão. Dizer a verdade, você não vai levantar nenhum inimigo contra você. São inimigos da cruz de Cristo. Porque ninguém persegue você. Todos perseguem aquele que está dentro de você. Não se preocupe. Feche os seus olhos agora. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor pelo Brasil, pelas eleições que estão chegando, para que haja paz durante o tempo de votação, para que não hajam manifestações violentas, para que mães não percam filhos quando forem votar, para que filhos não percam pais quando forem votar. Ore para que a igreja se manifeste nesse tempo em oração. Talvez esse fosse o tempo do Brasil, da igreja brasileira, se unir em oração, para que haja uma manifestação da presença de Deus no nosso estilo de vida, no nosso jeito de ser e de viver. Nós não podemos mais ser omissos, irmãos. Nós podemos perder membros em igreja porque não somos omissos, podemos perder amigos por não sermos omissos, mas não podemos perder o Espírito Santo.
Senhor, a todos nós que estamos aqui essa noite, aos que assistem, que o Senhor possa trabalhar os nossos corações, Pai, nos dando intrepidez e coragem. Somos como um vapor que aparece e logo desvanece, como uma neblina, Pai, que vem e o vento pode levar para longe, e nos arrependemos, porque mesmo a vida passando tão rápido, nós temos sido omissos, e não temos sido tão participativos como o Senhor gostaria que fôssemos. Levanta no nosso meio guerreiros, Pai, homens, mulheres, jovens, crianças, que se posicionem como cristãos nesse tempo, e como o Senhor escreveu, como Paulo escreveu a Timóteo, que o soldado arregimentado para a batalha não se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Estamos nesse mundo, mas não somos dele, e agora nos entregamos a Ti, porque nós não temos medo de ser rejeitados. O nosso medo é de sermos distanciados da presença do Senhor. O nosso medo é de perdermos a sensibilidade de relacionamento com o Senhor. Eis-nos aqui, Pai, e essa semana talvez poderíamos falar com o Senhor que durante todo esse restante de semana, vamos orar, vamos clamar por essas eleições, vamos clamar pelo nosso Brasil, pela nossa nação, mesmo sabendo que o Senhor está no controle. O nosso papel é de nos posicionarmos, ensinando as nossas famílias a buscarem as pessoas certas, que defendam os valores familiares, que defendam aquilo que nós defendemos, que amam aquilo que nós amamos. Então mova os nossos corações a um posicionamento firme diante do Senhor. Nos arrependemos da nossa omissão, nos arrependemos de não termos sido quem o Senhor nos chamou para ser, e nos colocamos em Tua inteira disposição. Nós o amamos, Pai, mais do que a nossa própria vida. Ansiamos ao Senhor mais do que o cervo suspira pelas águas. Tu és o tudo em nós, que sem o Senhor não somos nada. Seja o Senhor a luz em nós, igreja, os castiçais. Somos o candelabro do Senhor. Que se acenda a luz para esse mundo, que se acenda a luz para a nossa nação, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Nós vamos embora para os nossos lares. Eu quero convidar você a vir sexta-feira, para a gente orar aqui junto. Eu devo estar dando aula no seminário, mas nós vamos orar pela nossa nação, vamos levantar um clamor. Se você sabe da necessidade de oração, não deixa de vir não, vai ser um tempo especial em nome de Jesus. Vamos embora agora para os nossos lares. Vamos pedir ao Senhor que nos direcione essa semana, que traga aos nossos corações as respostas que precisamos para não mais sermos omissos. Precisamos expor a graça e o amor do Senhor em nome de Jesus. Senhor Deus Santo e Poderoso, vamos embora agora para os nossos lares, agradecidos. Vamos embora agora com os nossos corações cheios da certeza de que o Senhor falou conosco essa noite, na hora do louvor, no momento da palavra, e até agora o Senhor tem falado. Se ainda pudermos pedir algo, pediremos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Haja paz dentro das nossas casas, e haja cumplicidade dentro de cada família, e haja cumplicidade dentro da igreja de Cristo. Que o Senhor traga pessoas de todas as partes do mundo e nos leve para todas as partes do mundo, a fim de anunciarmos o Evangelho do Senhor. Guarda os nossos corações, leve as nossas mentes cativas a Ti, pela Tua palavra. Pai, seja o Senhor em nós tudo aquilo que o mundo precisa ver para crer. Que se formos perseguidos, seja assim, mas não queremos perder o relacionamento com o Senhor. Que não passe de nós o Teu Espírito, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amado irmão, irmã, vá em paz, Deus te abençoe. Está vendo aí no seu telão um piquenique aí com os adolescentes, né? Se você quiser saber mais sobre esse piquenique que vai ter, você procura a Lu, está ali no meio ali da igreja, ali com a mãozinha levantada. Você que tem um filho, que quer se relacionar, que quer passear, quer conhecer uns meninos muito de Deus, procura ela, vai ser tudo com muita segurança e muito legal, tá bom? Então em paz, que Deus vos abençoe. Esse piquenique vai acontecer, que dia, Lu? Já é sábado agora, então é por isso que não vai ter o culto de adolescentes, porque vai ter o piquenique. Então adolescente, procura a Lu e busca saber como é que você vai lá para poder